As contribuições das simulações, forças e movimentos básicos e movimentos de projéteis da plataforma PET para o ensino da mecânica newtoniana. Por Arthur Araújo Cavalcante e Gilvan Denis Leite Salles. A física é uma das disciplinas do ensino básico responsável por grande parte das reprovações. Fato muitas vezes relacionados às dificuldades na compreensão de fenômenos físicos pelos alunos, levando ao desinteresse. Ai, que burro, dá 0 para ele. A ideia de fixação de exercícios e fórmulas por grande parte dos professores através de aulas expositivas, tradicionais e o grande número de exercícios e listas, forçando uma fixação de conhecimento, ajuda muito ao desgaste com a matéria. Uma forma de contornar esse problema de falta de interesse por não compreensão de exercícios são as tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, que podem tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz. Visualização, senso crítico, motivação, interesse são com certeza ganhos com esses simuladores. Para avaliar a contribuição dessas simulações no processo ensino-aprendizagem, foram selecionados 44 alunos de 2 turmas de primeiro ano do ensino médio de uma escola particular de Fortaleza. A aplicação das simulações foi feita apenas em uma das turmas, chamada de turma experimental. A outra turma foi chamada de turma de controle. Essas vão ter apenas aulas expositivas tradicionais, ou seja, lousa e pincel. O simulador Forças e Movimentos Básicos contém simulações relacionadas aos movimentos de alguns objetos, como por exemplo, uma geladeira e uma caixa. Nas simulações, o usuário pode trabalhar situações de movimento, alterando os valores numéricos da força aplicada, da força de atrito e da massa que será movimentada. É possível verificar, por exemplo, como se comportam os valores numéricos de velocidade e da aceleração, em situações hipotéticas criadas pelo próprio usuário e, assim, explorar conceitos de mecânica newtoniana, relacionados às leis de Newton e ao movimento de corpos. As simulações não são simplesmente animações. Englobam classes de tecnologias que vão do vídeo à realidade virtual e criam vários graus de interatividade. Essas simulações permitem uma otimização do professor em aulas predominantemente teóricas ou mesmo experimentais, pois não há necessidade de montagem de equipamentos e a necessidade de familiarizar os alunos aos equipamentos. As simulações representam situações ou fenômenos reais ou hipotéticos, permitindo o aluno explorar as consequências, manipulando parâmetros. Existem pontos importantes. A maioria dos estudantes não consegue de imediato distinguir detalhes relevantes e irrelevantes nos simuladores. O professor é importantíssimo nesse processo. Uma simulação só é importante se o aluno puder manuseá-la e até modificá-la. Simulações facilitam o entendimento de um experimento real. Simulações permitem focar no modelo que queremos explorar. Acredita-se que alunos que utilizam a experiência de simuladores aprendem tão bem ou melhor que alunos que usam equipamentos físicos. Para um país como o Brasil, isso é ótimo, já que poucas escolas possuem laboratórios com um aparato apropriado de aulas experimentais nas diversas áreas da física. A próxima simulação é sobre movimento de projéteis. Nela, o usuário pode trabalhar situações de movimento, alterando os valores da velocidade, do ângulo e da altura do lançamento, da massa e do diâmetro também dos projéteis, além da gravidade local e da resistência do ar. Assim é possível observar o que acontece com o movimento de diferentes corpos em lançamentos simulados hipoteticamente pelo próprio usuário, permitindo que ele explore conceitos da mecânica newtoniana
relacionados aos movimentos de corpos. Outra vantagem desses simuladores é que você pode lançar vários tipos de objetos, desde pianos, bolas, até seres humanos, e explicar que queda livre e lançamento vertical são movimentos unidimensionais e uniformemente acelerados. Esses movimentos ocorrem respectivamente quando algum corpo é solto do repouso a partir de certa altura, ou quando lançado na direção vertical. E se não houver nenhum tipo de força dissipativa, o tempo de subida e de descida nesses tipos de movimentos serão sempre iguais. Retomando, foi feito um experimento com 44 alunos do primeiro ano do ensino médio, de uma escola particular de Fortaleza, que foram separados como grupo controle, com 25 alunos, e 19 alunos no grupo de experimental, que é o que utilizaria o simulador PET. Todos os alunos têm em torno de 14 e 16 anos. Ao final, foram aplicados testes a todos os alunos para analisar o grau de assimilação e compreensão dos conteúdos, através do Force Concept Inventory, ou FCI, que seria Inventário dos Conceitos de Força, ICF. Teste desenvolvido por Hastings, Wells e Schwackhammer em 1992. Projetado para avaliar a compreensão dos estudantes dos conceitos básicos da mecânica newtoniana. O teste aborda conceitos das seguintes áreas da mecânica: primeira, segunda e terceira lei de Newton, tipos de força, superposição de forças e cinemática. É estruturado com 30 questões de múltipla escolha, com alternativas de A a E. Cada questão contém apenas uma alternativa que está relacionada com os conceitos da mecânica newtoniana, a alternativa correta. As outras 4 são referentes a distratores ou a conceitos intuitivos previamente estabelecidos na pesquisa de Hollum e Hastings em 1985. Temos a seguir um dos testes que foram traduzidos e o tema abordado. A pergunta é: a imagem abaixo mostra as posições de 2 blocos, que se deslocam para a direita da imagem. Cada posição difere da anterior em um tempo de 0,2 segundos. A partir da informação, podemos dizer que os blocos... Notem que nós temos, no caso, 5 opções. Notem que 4 respostas são distratores, ou seja, respostas que até parecem ter alguma coerência, mas não são a resposta correta. A questão trabalha conceitos de movimento retilíneo uniforme, MRU, e movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, que dizem a respeito à cinemática. A resposta correta dela corresponde à alternativa E. As alternativas B, C, E, D são os distratores, ligados a conceitos intuitivos. Mesma velocidade por consequência da mesma posição, ou seja, marcá-la implica que o aluno não consegue distinguir velocidade de posição. Já a alternativa A representa um distrator relacionado ao conceito intuitivo, maior velocidade por consequência de uma maior aceleração. Ou seja, para o aluno que assinala essa alternativa, a aceleração é equivalente à velocidade. Há também os outros conceitos intuitivos, não newtonianos, ao longo do inventário. Vemos aqui os alunos interagindo com o simulador PET. Neste gráfico, temos os resultados obtidos após a aplicação dos testes na turma de controle. Os resultados apresentados no gráfico mostram que, após as aulas tradicionais, houve uma melhor compreensão dos conceitos newtonianos por parte dos alunos, visto que percentual de acertos do pós-teste supera a do pré-teste para quase
todas as questões. Por outro lado, o conceito de inércia que está relacionado à primeira lei de Newton ainda pareceu ser algo abstrato para os alunos, visto que não houve um aumento percentual considerável no número de acertos das questões do teste. Este gráfico mostra o resultado da turma experimental, ou seja, os que utilizaram o simulador. Os resultados apresentados no gráfico mostram que após as aulas, nas quais os alunos puderam interagir com as simulações, também houve uma melhor compreensão dos conceitos newtonianos, visto que o percentual de acertos do pós-teste supera do pré-teste para quase todas as questões. O percentual de acerto relativo às questões que envolve os conceitos de inércia e de movimento dos corpos, desprezando o atrito, foi bem superior ao da turma controle. Um dos fatores que podem ter influenciado para esse resultado é que as simulações conseguem criar situações de movimento que são difíceis de serem imaginados, como é o caso do movimento sem atrito, por exemplo. No ensino tradicional, os estudantes aprendem os conceitos físicos observando imagens estáticas e muitas vezes constroem modelos mentais incompletos ou incorretos que dificultam uma aprendizagem mais profunda dessas noções. Temos aqui uma tabela que mostra o comparativo entre a turma controle e a turma experimental, mostrando a porcentagem de acertos tanto no pré-teste quanto no pós-teste e o ganho normalizado que se teve. A turma controle teve um ganho baixo, de 18,3%, e a turma experimental teve um ganho médio de 30,7%. Por fim, também foi considerado interessante comentar que foi percebido pelo professor durante as aulas da turma experimental, por mais que até então a maioria dos alunos não conhecesse ou nunca tivessem acessado a plataforma PET, eles se familiarizaram rapidamente com as simulações e fizeram perguntas ao professor no decorrer das aulas, como por exemplo, por que a força de atrito é alterada quando o bloco entra em movimento? Ou como é possível movimentar uma geladeira com uma força tão pequena? Muitos alunos mostraram-se animados em simular os mais diversos tipos de movimentos nas duas simulações trabalhadas em sala de aula e ficaram curiosos em explorar outras simulações dentro da plataforma ao final das atividades. Vale destacar que não é apenas a utilização das simulações por parte dos alunos que fará com que o aprendizado seja eficaz. Deve-se levar em consideração que os alunos terão dificuldades e dúvidas referentes aos fenômenos que são explorados no software. Assim, a presença e a intervenção do professor no momento da utilização das simulações é fundamental para a aprendizagem dos alunos. Como conclusão do experimento, o que se verificou é que sim, as tecnologias de simulações podem auxiliar e muito ao ensino e aprendizagem de alunos.